Gênesis, capítulo 37, versículo 13, diz assim: Então disse Israel a José: Eis que os teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém. Vai, eu te enviarei a eles. E José lhe respondeu: Eis-me aqui. E depois seu pai disse a ele: Vai, vê como estão os teus irmãos e como estão as ovelhas, e me traga a resposta. E enviou Jacó desde o vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E quando andava perdido no campo, achou um homem e perguntou ao homem, a ele, dizendo: O que tu busca? Então ele lhe respondeu: A meus irmãos eu busco. Eu te rogo que me mostre onde eles apacentam as ovelhas. E disse a ele o homem: Partiram daqui, mas os ouvi dizer: Iremos a Dotã. E em seguida foi José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que chegasse a eles, tramaram contra ele para matá-lo. Podeis se assentar. Amados, a gente lembra da história de José e a gente fala da história de José, lembrando que valeu a pena, porque as próprias palavras de José, lá no final, é dizendo que valeu a pena tudo que ele passou, porque tinha um propósito. Então ele diz, valeu a pena o processo que eu passei, porque Deus tinha um propósito. Só que nessa passagem que a gente leu, a gente nota que o pai de José deu uma ordem para ele: meu filho, vai lá, vai ver seus irmãos, vai ver aquelas ovelhas, vai de encontro aos seus irmãos, sai de Hebrom e vai a Siquém. E quando ele vai, ele não encontra os irmãos, fica à procura. A Bíblia vai dizer que ele está andando errante, ele não tem direção. E do nada ele encontra um homem que sai do nada, que não tem nem nome na história. E o homem fala com ele assim: olha, eles até estavam aqui, mas agora eles foram para outro lugar, porque eu ouvi eles dizer que eles iam a Dotã. Só que José toma uma decisão. E qual é a decisão? E eu escrevi isso no meu livro, que é uma verdade. Todas as suas decisões podem ser boas ou podem ser para a tua morte. E a decisão de José é: eu vou a Dotã. Mas quando ele saiu de casa, ele não ganhou a ordem de ir para Dotã. Quando ele saiu de casa, ele ganhou a ordem: vai a Siquém. E tem hora que a gente quer fazer mais do que Deus manda a gente fazer. Tem hora que Deus fala: faz isso, minha filha, faz isso, meu filho. E a gente acha que pode aumentar as fronteiras sem Deus permitir. Olha o que Deus está falando aqui, amado. A palavra aqui do pai é: sai de Hebrom e vai para Siquém. Ele deixou ele ir a Dotã? Aí você vai dizer assim: mas missionária Fernanda, não deu tempo. Ele estava tentando cumprir o que Deus mandou, o que o pai mandou ele fazer. O pai mandou ele fazer, mas dentro da limitação que deu a ordem. Você consegue entender? Que tem hora que Deus vai cumprir as coisas na nossa história, mas a gente está com pressa que as coisas aconteçam. E aqui é uma pressa de José de fazer o que o pai mandou ele fazer. E aí ele sai do limite que Deus deu a ele. E o limite era Hebrom a Siquém. A palavra Hebrom significa comunhão, intercessão e unção. Então ele estava no lugar de comunhão, de intercessão e de
Mas o pai permitiu. Ele ia a Siquém. E Siquém significa ombro, crista, aquela coisinha que tem em cima da ave. E principalmente quando ela quer briga, ou que ela quer alguma confusão, ela levanta a crista. Você consegue entender? Até aí Deus deixa. Mas se para Dotã passar o limite do ombro e da crista, meu Deus. Agora ele vai para Dotã. E Dotã significa duas fontes. Tem hora que não é para você andar em certos lugares. Tem hora que não é para você chegar em alguns lugares. Que é isso, missionário? Você imagina se José não tivesse ouvido a voz de um desconhecido e tivesse voltado para o seu pai. Ele ia para a cova? Ele ia ser vendido? Não sei como ele ia chegar no governo do Egito. Porque se Deus prometeu, ele ia chegar. Mas de repente não é sofrer tanto como sofreu. Você consegue entender? Que tem hora que Deus está botando limite em você e você quer passar do limite. E quando tu passa do limite, tu começa a ter duas fontes. A fonte que Deus é na tua vida e você mesmo. E quando a gente começa a ser direcionado por nós mesmos, cuidado, o próximo passo é: querem te matar. E querem e vão agora tentar. A Bíblia vai falar em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe? Você consegue entender que você tem que estar guardado para ele não te tocar? Ele vai te tocar se você não tiver guardado. E guardado aonde? Embaixo da sombra de Deus. No momento em que tu sai da sombra, ele tem liberdade para tocar. E tem hora que ele está tocando e a gente não está entendendo. Eu estou fazendo, eu estou debaixo da ordem. Epa! Você saiu debaixo da direção que ele te deu. Eu não sei você, mas todo dia o meu medo é sair debaixo dessa mão. Porque quando tu sai debaixo dessa mão, amado, você não aguenta o deserto. Enquanto você está no deserto, mas a mão dele está, você não sente a pressão do sol e nem sente a pressão do frio. Você não sente o calor, você não sente o fogo, mas também você não sente o frio, a solidão, nada. Mas você tem que estar debaixo. José, a sua oportunidade é: vai até Siquém. Não vá para Dotã. Não vá para Dotã. Não passa do limite que Deus te deu. É porque quando a gente passa do limite, a gente acha, não aconteceu nada. Aí a gente vai andando, não aconteceu nada. Tá tudo bem. Você lembra que o caminho anterior era ombro e era Cristo? Tem hora que a gente está dando ombro para as coisas de Deus. Tem hora que a gente está dando ombro para aquilo que Deus falou com a gente. Querendo fazer o que a gente acha que é melhor. E vamos passando os limites que Ele não autorizou. Aí na frente vai ter cova, e você quer questionar a cova, mas a cova é livramento. Sabe por quê? Porque em Siquém você começou a se mandar, mas na cova você não tem como olhar para frente, só olhar para o céu. Então tem hora que a cova na tua história é Ele trazendo você para o centro da vontade dEle.
Tem hora que Ele lança a gente na cova, para a gente entender que agora é só olhar para o céu. É só ouvir a voz do Pai. Não ouça a voz de desconhecidos. A voz que você tem que ser guiada. E guiado é a voz do Pai. E embaixo da voz do Pai, você vai ter proteção. Porque quando a gente anda debaixo da voz dele, amado, você consegue entender que tem processo que foi decisão sua? Tem hora que a gente quer reclamar, mas tem hora que o processo foi escolha nossa. Lá atrás, quando a gente passou o limite de Siquém para Dotã. Mas você lembra da história de Dotã? É a mesma história onde Eliseu está na casa e o exército do Senaqueribe vai cercar a cidade, achando que é poderoso. Mas Eliseu mora em Dotã. Você consegue entender que para estar em Dotã, você tem que estar muito ligado com Deus? Tem lugares que para você entrar, você tem que estar muito ligado com Deus. Para você andar, você tem que estar muito ligado por Deus. Ou Ele simplesmente te ordena, ou quando você entra, você tem que estar debaixo de uma direção. Naquele episódio, o moço acorda e quando ele sai e vai de encontro a fazeres lá fora, ele vê o exército e volta. Eliseu, cercaram a gente. Eliseu, tem um exército. Aí Eliseu, peraí, que eu vou orar para Deus te dar visão. Porque tem gente dentro da casa com a gente sem visão que a gente tem. Tem gente andando do nosso lado que não tem a visão que a gente tem. Aí você entende que tem hora que Deus vai tirar a gente de dentro de casa? Porque não tem a mesma visão, irmão. E a gente quer chorar porque tem gente indo embora. A gente quer ficar triste porque tem gente indo embora, mas não tem a mesma visão. Vai te botar medo de acordo com o exército. E tem hora que Deus tem coisa com você que não dá para você andar com gente que não tem visão do céu. Eu não sei você, eu só paro de andar com alguém quando eu vejo que a visão da pessoa é carnal e não é do céu. Que começa a ver muitas coisas da carne, da terra, e não consegue ver coisa do céu. Aí não dá. Porque eu preciso andar pela fé. E pela fé, meu irmão, você tem que olhar com o olhar do céu. Não dá para olhar com o olhar da terra. O olhar da terra, tu não anda na rua. O olhar na terra, tu não compra nada hoje. O olhar da terra, tu não faz nada amanhã. O olhar da terra, se as pessoas te largam, você está sozinho, tu está perdido. Mas o olhar do céu, Senhor, nos dá visão. Senhor, se na audição a gente não está parando em alguns limites, dá visão. Quando passar do limite, faz ver. A cova faz enxergar, Pai amado, o processo para a gente não passar dos limites que o Senhor já nos deu. Pai, eu não quero só enxergar o futuro, eu quero enxergar todo dia o que o Senhor quer para mim. Eu tenho certeza que tem gente nessa live se questionando por que está passando tanta prova. De repente é porque você passou dos limites de Siquém para Dotã. Você deu ombro, ó. Não, eu vou fazer. Não, eu quero fazer. E agora está passando o preço. Mas, Pai, tem hora que a gente já está em determinados lugares, mas tem gente do nosso lado que não tem a mesma visão. Senhor, queremos orar nessa tarde, falar como Eliseu, falar como teu filho, dizendo: Pai, abre a visão dele. Abre a visão deles. Abre a visão, Senhor, daqueles que estão em nossas voltas. Não dá para a gente viver com fé, com gente com pé na terra. Senhor, nos dá da tua visão
E quem tiver do nosso lado, tenha também da tua visão. Em nome de Jesus.